Vamos então abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13. Vamos fazer a leitura de todo o capítulo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira Coríntios 13, no finalzinho do capítulo 12, ele diz assim: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas, havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em um espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Porém, o maior destes é o amor. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, Pai querido, estamos diante da Tua palavra, que fala ao nosso coração de forma profunda. Tu queres que haja muito amor em nós, entre nós. Tu tens virtude preparada para nos dar como um dom do céu. Ajuda-nos, Senhor, a reter aquilo que Tu tens para nós nessa noite. Não leve em conta, Senhor, a miséria do pregador, mas passeia entre nós com o Teu Santo Espírito, abrindo os nossos
ouvidos espirituais e o nosso entendimento, para aprendermos o que é o amor de Jesus, que traz sentido e propósito para tudo nas nossas vidas. E é no nome dele, no Salvador que nos amou na cruz, que nós oramos. Amém. O apóstolo Paulo ficou 1 ano e meio em Corinto, passou por lá 2 vezes. A primeira vez, ficou apenas alguns meses, e depois, numa segunda oportunidade, ficou 1 ano e meio por lá. Foi o segundo lugar onde Paulo passou mais tempo em seu ministério. Embora 1 ano e meio pareça um tempo razoável, a realidade e a situação da cidade de Corinto era muito complicada, difícil, e aos olhos humanos poderíamos dizer que quase impossível, para que se estabelecesse uma igreja cristã naquela cidade. Corinto é uma cidade muito antiga, já era muito antiga nos dias de Paulo. Na Ilíada de Homero, poemas lendários e mitológicos sobre guerras na Grécia, em Troia, narrando façanhas de heróis como Heitor, Aquiles. Ali naquele texto, já do século 8 antes de Cristo, nós temos a cidade de Corinto presente. Ainda a antiga Corinto construída no cimo do Acro Corinto, um monte, na Grécia. Já nos dias de Paulo, a cidade estava construída às margens do mar Mediterrâneo, e abrigava um dos maiores e mais importantes portos da Grécia antiga. Porto grande, muito comércio, muito dinheiro, também muita prostituição, muitos marinheiros. Por causa dessa história antiga, havia em Corinto muitos templos pagãos. Um chamava muito a atenção, o templo dedicado a Afrodite. Os textos antigos dizem que havia 1000 prostitutas cultuais no templo de Afrodite. Uma cultura já greco-romana de pedofilia, problemas em Corinto e na igreja de Corinto, como o incesto, como o paganismo, enfim. Não era um lugar nada fácil para se viver como um cristão. Não muito diferente dos nossos dias de hoje. Os nossos tempos também são tempos maus, tempos que vão colocar à prova o nosso cristianismo. E como é que nós podemos, em dias tão maus, dias desvirtuados, dias de perversidade, de violência, de miséria, como nós podemos viver como cristãos num mundo como esse? Ora, pela fé, com esperança e com muito, muito amor. É a única forma que encontramos para viver como cristãos aqui nesse mundo. A fé, primeiro então. A fé de fato permanece hoje, mas um dia ela deixará de existir. Hoje há fé, mas um dia ela cumprirá o seu papel. Hoje a fé trabalha para que possamos viver uma vida que agrade a Deus. Sem fé
É impossível agradar a Deus. Mas nós, nessa caminhada de fé, estamos rumo à maturidade. Paulo usa a analogia de um menino aqui nesse texto. Ele diz: um menino pensa como um menino, fala como um menino, mas ele cresce, ele se desenvolve, se torna homem e abandona as coisas de menino. Assim a fé faz conosco também. Nós temos uma visão imatura de mundo, limitada, descompromissada muitas vezes com o que Deus está fazendo e operando nessa terra. Vivendo como meninos, cristãos imaturos. Saiba disso. Saiba que há fé imatura. Saiba que há muitos cristãos que têm fé, mas fé de menino. E não deve ser assim para sempre. Nós devemos amadurecer na fé. Algo interessante sobre fé infantil e sobre fé madura é que isso não tem absolutamente nada a ver com a nossa idade cronológica e nem com o número de anos os quais estamos dentro de uma igreja. Pessoas que em pouquíssimo tempo e apesar de sua juventude podem apresentar uma fé muito mais madura do que alguém que já tenha muita experiência de vida e que esteja na igreja há muito tempo, mas ainda vive uma fé infantil. Nesses termos nós devemos observar a fé. A fé tem um objetivo nas nossas vidas: nos levar a Deus, sendo ela mesma um presente de Deus para nós. É vergonha identificar, reconhecer estágios da nossa fé? Nenhuma vergonha. Não é uma crítica do pastor. Não é um pré-julgamento do pastor. A própria palavra de Deus mostra que é comum e que é normal momentos e estágios diferentes para a fé. E Jesus Cristo trabalha a fé. Jesus trabalha a fé pequena. No Evangelho de Mateus, capítulo 17, no versículo 20, o Salvador diz assim: pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impossível. O Senhor Jesus aceita e trabalha a fé pequena. E a fé titubeante? Porque somos o que somos. Não somos sempre, todo dia e toda hora, gigantes da fé. A nossa fé tem momentos diferentes, tem altos e baixos, sim, e isso é normal. Um homem procurou o Senhor Jesus porque tinha uma necessidade, precisava de um toque especial do Salvador. Seu filho estava preso por um laço maligno e ele procurou Jesus Cristo para falar sobre a possibilidade do Senhor o libertar desse mal. E em Marcos 9, 24, nós vemos que imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio. E na sequência disse: ajuda-me na minha falta de fé. Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. No mesmo momento, numa mesma oração, apresentamos a nossa petição, crentes, mas concomitantemente,
olhamos para a nossa fraqueza, para a nossa pequenez, e percebemos o quão pequena é a nossa fé, e o pedido fica diferente: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Às vezes somos titubeantes, mas o Senhor Jesus Cristo aceita e trabalha também a fé emprestada, até isso. Em Mateus 16, 17, ele diz para Pedro: Pedro, essa fé não é sua, essa fé não vem de carne e sangue, Pedro, essa fé vem do Espírito Santo. Foi Ele quem te revelou quem eu sou, para que você cresça. Ou seja, nós não temos, e o Senhor nos dá quando nos falta. Cristo aceita a fé do homem, pequena, titubeante e emprestada, porque Ele sabe que isso é o máximo que nós podemos oferecer. Ele sabe que mais do que isso nós não temos como oferecer. Por isso que alguém tem uma fé pequena, titubeante e até emprestada, não é estranho a palavra de Deus. Não é. É mais estranha a aparência de fé inabalável, inconsequente, sempre monstruosa. Eu não acredito nisso. Desculpe. Somos o que somos. Não somos sempre gigantes da fé. Às vezes a nossa fé é pequena, titubeante, e nem nossa. E tudo bem. O Senhor aceita e trabalha com isso nas nossas vidas, e nos conduz rumo à maturidade. E essa fé bendita, em meio a angústias e tribulações, como já lemos no nosso culto, produz experiência. A experiência produz perseverança. Perseverança produz esperança. E a nossa esperança não falha. A fé trabalha junto com a esperança. E a esperança permanece hoje também, mas um dia deixará de existir. Uma pessoa sem esperança vive no mais infeliz cenário que se possa imaginar. Alguém sem esperança vive a tristeza e a angústia da dúvida, da incerteza do amanhã. E esse sentimento interfere na nossa vida hoje, porque certamente todos nós desejamos algo muito melhor do que vemos todos os dias, quando ligamos o telejornal, quando lemos os noticiários. Porque certamente todos nós temos uma expectativa ardente no coração de algo melhor e maior do que isso que vivemos aqui. Um mundo de impermanências, de inseguranças, de tantas dúvidas, incertezas, de desconfianças.
se estivermos presos a essa era, a esse tempo, a esse lugar, se os nossos olhos estiverem fixos apenas nas coisas desse mundo, então somos os mais infelizes de todos os homens. Por isso não ficamos nesse mundo largados, abandonados, sem esperança. Nós temos a esperança em Jesus Cristo. E Pedro diz na sua primeira carta, no capítulo 1, que essa esperança não é subjetiva, não é teórica e nem uma probabilidade, é uma viva esperança. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, porque Cristo vive, a nossa esperança também é viva. E tão certo quanto esse chão que está sob os nossos pés, Jesus Cristo está vivo e está entre nós, e quer nos trazer de volta a esperança. A todo aquele que anda triste, frustrado, decepcionado com as coisas desse mundo, talvez o desemprego, talvez um divórcio, talvez a orfandade, talvez uma perda. Nada disso pode se comparar à viva esperança. Nós temos, porque Cristo vive, a viva esperança de um amanhã melhor, de um futuro melhor. E não precisamos viver infelizes aqui nessa terra, já podemos desfrutar do que essa viva esperança nos traz, porque essa esperança em Jesus Cristo do amanhã, do porvir, nos traz já agora alegria e paz. Já hoje recebemos dessa viva esperança, alegria e paz. É o que Paulo diz aos Romanos no capítulo 15: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Deus tem preparado algo melhor, maior, para você, meu irmão querido, minha irmã querida, do que a tristeza e a dor que essa nossa realidade apresenta. O nosso mundo é o que é, mas nós não estamos aqui abandonados por Deus, não estamos aqui largados, deixados de lado por Deus. Ele está conosco. Jesus Cristo está vivo em nós e no meio de nós, e a presença dele nos traz perspectiva, nos traz esperança, nos traz alegria e paz. E amanhã nós estaremos com ele por toda a eternidade. Quando tudo se acabar, quando tudo passar, e precisa passar, então a nossa esperança se concretizará, e nós estaremos com ele para sempre. Essa esperança é para a vida eterna. Em Tito 3,7 a palavra diz: a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Essa esperança não é a esperança de alguém desconectado dos propósitos de Deus, a parte do plano e do sonho de Deus. É uma esperança que se manifesta no coração de herdeiros. Quem é herdeiro? Herdeiro é filho, filha. O Senhor tem preparado herança a cada um de nós, um porvir melhor, vida eterna em sua presença. Louvado seja Deus pelo dom de Jesus Cristo, porque nele nós encontramos esperança e vida eterna. E por fim, o amor
A fé trabalha para nos trazer maturidade, nos faz deixar o tempo da meninice espiritual e nos leva para a maturidade. A esperança traz para os nossos dias alegria, paz e a certeza de uma eternidade com Deus. Tanto a fé quanto a esperança cumprem o seu papel. No dia em que vermos Deus face a face, como diz o apóstolo Paulo, no dia em que virmos face a face aquilo que conhecemos só em parte, não precisaremos mais de fé. O dia bendito em que a Nova Jerusalém descer sobre as nossas cabeças, e nós entrarmos pelos portões da casa de Deus, da casa eterna de Deus, a nossa esperança terá se cumprido, terá nos levado com perspectiva e expectativa até a presença do nosso Deus, e não faz mais sentido a esperança que se concretiza. Mas e o amor? Ah, meus queridos, o amor permanece hoje e permanecerá para sempre. O amor não acaba. O amor é o que nos guia e sustenta hoje. E o amor continuará sendo a maior de todas as delícias e o maior de todos os dons de Deus para nós, por toda a eternidade. O amor estará eternamente, desde já e para sempre, nos nossos corações. Podemos viver esse amor já, quando nós olhamos para como Paulo descreve o amor, aqui nesse capítulo 13 da carta aos Coríntios. Nós encontramos, sempre que ele diz amor, a palavra ágape. A língua grega apresenta diversas qualidades de amor. O amor de um homem por sua esposa, na língua grega aparece como eros. O amor de irmãos aparece como storge. O amor de amigo aparece como filho. Esse amor ágape é um amor mais completo e mais perfeito do que todas as outras qualidades de amor que nós podemos mensurar. Portanto, quando Paulo fala aqui sobre esse amor maravilhoso, perfeito, que alegra, que completa, que traz sentido para as nossas vidas, ele não está falando sobre coisas passageiras, sobre coisas que pertencem ao nosso mundo, à nossa realidade. Ele não está falando sobre um amor apenas que denota um relacionamento humano, ele está falando sobre um amor onde cabem todas as outras qualidades de amor. Ele está falando sobre o amor que é sustentação e fundamento para todo tipo de amor que se possa pensar e existir no mundo. Ele está falando sobre o amor de Deus, sobre o amor de Jesus Cristo, sobre o amor ágape, sobre o amor perfeito, o amor de Jesus. Veja você que a graça que nos alcança e nos traz o amor de Deus, nos capacita a amar também, de forma especial, de forma diferente. Todo o amor puro e verdadeiro que existe depende dessa fonte de amor que é Jesus Cristo, porque Deus mesmo não tem amor por ninguém. Ele é amor, Ele não tem amor, como nós temos amor. Deus é amor, é o seu ser. Então, quando Ele nos dá amor, Ele nos dá a si mesmo. Quando Ele traz para as nossas vidas o seu amor, ora, Ele nos traz a sua própria pessoa.
Por isso, a presença de Jesus Cristo entre nós é a única e suficiente prova que precisamos de que o Senhor nos ama. Ele nos tem dado muitas provas de amor, mas a única que nós precisamos é Jesus Cristo. O amor de Jesus traz sentido ao que fazemos. Nos versículos de 1 a 3 ele diz: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como a lata, como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. De tudo que o homem pode fazer de bom para alguém nesse mundo, seja através dos dons que Deus mesmo dá, seja profetizar, seja evangelizar, seja pregar, ainda que alguém possa fazer o bem através da ciência, usar a ciência para fazer o bem, e ainda que alguém tenha dons de misericórdia tão profundos, quanto o que entrega de si, do que é seu para o outro, para benefício do outro, entrega os seus bens, e que entrega o seu próprio corpo, em sacrifício, de bondade por alguém, sem amor, nada disso tem proveito algum. Tudo o que podemos fazer nessa terra, de bom por alguém, deve ser feito com amor, deve ser feito com amor, um amor ágape, um amor puro, um amor que não pede nada em troca, um amor que não faz por si, um amor que somente percebe o outro e faz pelo outro, pelo que o outro é, por quem Deus é. Por isso há muitas pessoas nesse mundo que se esmeram e se dedicam a fazer boas coisas, boas obras, mas nunca sentem o seu ser preenchido e completo. Há pessoas nesse mundo que se dedicam a fazer uma multidão de caridade e boas coisas, mas continuam ainda vazias, porque de fato, meus queridos, a única coisa que pode trazer sentido, essência ao que fazemos, é o amor de Jesus. Esse amor é a nova vida. O ser humano, por natureza, é impaciente, é mau, é ciumento. O ser humano, por natureza, escolhe lados, é soberbo, é extremamente inconveniente nos seus propósitos. O ser humano apartado de Cristo está sempre buscando e procurando seus interesses pessoais, sempre irado, se exasperando, sempre se vingando do mal, sempre achando bem feito o mal para aquele que lhe odeia, sempre buscando conforto, sempre buscando seus propósitos, sempre desistindo das pessoas. Esse é o ser humano pecador, carnal. Aí a palavra de Deus vem e diz que o amor é paciente, é benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, não escolhe lados,
não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Afastado do amor de Jesus, meu irmão querido, minha irmã querida, ninguém vive uma vida assim, ninguém. Isso não existe no ser humano, não existe, não está no ser humano. Quem nos traz essa maravilha é o ágape de Deus, é o amor de Jesus. Esse amor não só traz sentido a tudo que fazemos, como nos transforma em um novo ser. Em um novo ser. Se não existem esses frutos dessa virtude em nós, então nós de fato precisamos rever se o amor de Cristo habita em nossos corações. E rapidamente, antes de mais nada, abrir as portas do nosso coração, para que esse amor venha morar em nós e trazer essas virtudes que tornam a vida digna de ser vivida. O amor conduz à eternidade. No reino de Deus não entram odiosos. No reino de Deus não entram maus, perversos, soberbos, arrogantes, egoístas. No reino de Deus não entram violentos, assassinos, roubadores. Paulo diz isso, com todas as palavras. Todos os que entram no reino de Deus, entram guiados por seu amor. E onde o amor de Deus chega, isso acontece. Paciente, benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, não é soberbo, não é inconveniente, não é egoísta, não se ira, não se vinga, não se alegra com a desgraça do outro, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. O amor é eterno. Nós entraremos pelas portas do reino de Deus com o coração ardendo com o mesmo amor que hoje temos. Não será um amor diferente, será o mesmo amor. Nós entraremos pelas portas da casa de Deus com o coração incendiado por esse mesmo amor por Deus e pelo irmão que hoje temos. Ou é assim, ou não entramos, ou não é o amor de Deus. Com medo do inferno, alguém pode tentar ser bom,
fazer o bem, mas não é o nosso amor, entre aspas, que nos livra do inferno. É o amor de Jesus que nos livra do inferno. Todas as minhas boas intenções, todas as minhas caridades, se não estiverem revestidas do amor de Jesus, não valem nada, nada, zero. Cresçamos na fé, queridos. Incendiemos o nosso coração de esperança e de amor, até que Cristo volte para nos buscar. Hoje nós estamos diante da mesa